Você sabe lidar com a raiva? A raiva é uma emoção básica que todo ser humano tem, mesmo quando ele pensa que não tem. Eu sou Vera Gondim e hoje eu trago uma nova dica para você. Se você gosta do conteúdo do nosso canal, aproveite e se inscreva e aperte o sininho aqui embaixo para ser avisado das novidades que toda semana a gente traz para você. E aproveite e compartilhe o conteúdo desses vídeos com seus amigos, com as pessoas que você conhece, para que ele possa ajudar a um número cada vez maior de pessoas, porque esse é o nosso objetivo aqui. A raiva é uma emoção expressa por nós quando o nosso ego se sente ferido ou ameaçado. E quando é que nós sentimos raiva? Geralmente nós sentimos raiva quando as expectativas que nós criamos para uma determinada situação acabam não sendo concretizadas. É muito importante a gente perceber aqui que nós costumamos projetar a nossa raiva no outro. Mas somos nós mesmos que criamos as expectativas que, quando são frustradas, acabam gerando em nós o sentimento de raiva. Reprimir a raiva pode acabar gerando um quadro de depressão ou de ansiedade. As emoções precisam fluir soltas como a água de um rio. Elas não podem ser reprimidas. E o que é que a raiva pode provocar em nós? Ela provoca uma descarga de adrenalina e de cortisol tão intensa no nosso organismo que pode levar a várias alterações fisiológicas, como aumento da pressão sanguínea, aceleração dos batimentos cardíacos, tonteiras, tremores, agitação e pode até vir a atrapalhar o nosso sono. A raiva está ligada ao nosso instinto de preservação e essa descarga de adrenalina e de cortisol ocorre para que a pessoa que está se sentindo ameaçada possa se defender. É uma resposta de combate do nosso corpo. O mesmo mecanismo fisiológico que é provocado pelo medo no nosso corpo é disparado também pela raiva. Até algum tempo atrás, se pensava que o efeito dessas descargas hormonais cessasse logo após terminar o ataque de raiva. Ou seja, pensava-se que durante um ataque de raiva, há uma condição de estresse, há uma produção em grande quantidade desses hormônios, mas pensava-se que apenas momentaneamente esses hormônios levariam à contração dos vasos sanguíneos, com a consequente elevação da pressão arterial e do ritmo cardíaco. Mas pesquisadores de duas universidades americanas, a Universidade da Califórnia e a Universidade de Colômbia, publicaram recentemente um artigo afirmando que esse efeito pode perdurar por muito mais tempo do que se imaginava. Esses pesquisadores acabaram descobrindo que uma semana depois do ataque de raiva, ainda não havia nenhum sinal de que os efeitos dessas descargas hormonais, depois de um acesso de raiva, estivessem diminuindo no organismo. E ficou constatado que as artérias das pessoas que são sujeitas a ataques de raiva mais frequentes tendem a endurecer e a degenerar muito mais rapidamente do que as pessoas que conseguem se manter mais calmas. Muita gente reprime a raiva e nega que possa sentir raiva. Eu tenho um cliente que tem muita raiva reprimida, mas ele não tem a menor consciência disso. E toda vez que eu tento trazer esse tema, ele me diz: Vera, eu já te disse que eu não tenho raiva. Eu nunca senti raiva na minha vida. E ele fala isso de uma maneira bastante enfurecida, né? Porque muita gente é educada e foi educada, principalmente nas gerações mais antigas, para olhar a raiva como um sentimento negativo que não deve ser sentido. Então muita gente nega e reprime essa raiva. E quando você reprime uma emoção, ela acaba se manifestando no corpo físico sob a forma de uma doença. E esse meu cliente tem muitos problemas no fígado, que é o órgão tradicionalmente ligado à raiva na medicina tradicional chinesa. E o que é a mágoa?
A raiva é uma coisa quente, impulsiva, explosiva. Eu costumo dizer que a mágoa é uma raiva molhada, que ficou enrustida, ficou escondida num cantinho e acabou apodrecendo ali. Ela é um tipo de raiva camuflada, né? A raiva é uma emoção básica ligada a um instinto de sobrevivência. Ela é essencialmente ligada à agressividade, que é um instinto de preservação nosso. E todo mundo tem. Uma pessoa que não tem agressividade nenhuma, ela permite que o outro possa passar por cima dela como um rolo compressor, sem reagir de forma nenhuma. Sem agressividade, nós não podemos sobreviver porque nós não nos defendemos. A falta da agressividade é tão perniciosa quanto o excesso dela. O importante é que nós possamos manter os nossos instintos sob controle e na medida adequada. Mas tudo tem o seu lado positivo e a raiva também tem. Uma raiva bem gerenciada, ela pode se transformar em motivação positiva para que a pessoa possa atingir as suas conquistas pessoais. Eu vou encerrar com uma história que eu escutei de um cliente meu, muito querido, num consultório e que me emocionou muito. Essa história fala de uma raiva imensa que ele teve e que ele conseguiu transformá-la. Ele era um menino pobre, queria muito estudar medicina, não tinha condições, então ele cursou a vida inteira escolas públicas e não conseguiu passar para uma universidade que não fosse particular. Então ele teve que se empenhar, ele fez a universidade dele em etapas. Ele trabalhava um período, juntava dinheiro, aí ele abria a matrícula, fazia um período, depois ele trancava de novo e trabalhava mais um pouco até juntar mais dinheiro para poder reabrir a matrícula e continuar a cursar. Ele fez o curso no maior prazo possível que a lei permitia. E um dia ele estava numa dessas situações na secretaria para trancar a matrícula, quando passou um professor e perguntou o que ele estava fazendo ali. E ele disse: eu estou trancando a matrícula, porque eu vou precisar trabalhar para continuar. E esse professor virou para ele assim com muita arrogância e disse: faculdade de medicina não é para pobre não, é para rico. E foi embora. Ele ficou com uma raiva, mas com uma raiva descomunal. A partir daí, tudo o que ele conseguia pensar é que ele ia se formar sim, porque ele já se via pegando o diploma dele, esfregando na cara daquele professor. Ele, durante todos os anos de curso, ele só conseguia se ver com essa raiva, porque feriu os brios pessoais dele, e ele só conseguia se ver antegozando o dia em que ele iria pegar o diploma dele e esfregar na cara desse professor. E ele foi levando o curso inteiro dessa forma, até que finalmente ele conseguiu o seu certificado de médico. Ele foi à secretaria da universidade buscar e dali ele rumou diretamente para a sala daquele professor. Agora ele iria cumprir aquilo que foi uma gana que ele teve durante todos aqueles anos. Ele perseguiu esse objetivo porque tudo o que ele queria era mostrar para aquele professor que ele era capaz de se tornar médico. E durante esse percurso, essa história eu acho tão linda que me emociona até hoje. Durante esse percurso da secretaria para a sala daquele professor, ele teve um insight, caiu uma ficha. E ele tomou consciência de que ele havia sido capaz de se formar por causa daquele professor. A partir daquilo que ele havia dito para ele. Ele havia transformado a raiva dele em motivação para seguir em frente. E quando ele entrou na sala desse professor, ele lhe disse: professor, eu vim aqui lhe agradecer,
porque graças ao Senhor eu consegui me formar em medicina. E como ele fez isso, qualquer um de nós pode fazer isso. Transmutar a sua raiva para um objetivo maior, para que nós possamos voar mais alto, para que nós possamos atingir metas mais distantes. Ele conseguiu transformar essa raiva dele na agressividade suficiente, no impulso para conseguir persistir nas suas metas e atingir o seu objetivo. Qualquer um de nós pode fazer isso. Essa é uma maneira da gente lidar positivamente com a raiva. E quais são as essências florais que podem nos ajudar a trabalhar melhor, a lidar melhor com a raiva? Dentro do sistema Bush australiano, nós vamos ter a Mountain Devil, que é uma essência que trabalha aquela raiva quente, aquela raiva explosiva, aquela raiva que está exposta, impulsiva, aquela raiva que nos deixa vermelhos de raiva. É uma flor vermelha que parece um vulcão explodindo. A imagem dela. Temos também a Daguerráquia, que é uma raiva, já trabalha uma raiva mais sutil, aquela raiva que eu falei que apodreceu, que ficou enrustida, que ficou camuflada em algum cantinho. Ela é uma flor branca, mas que tem espetos que ferem, né? Ela trabalha a mágoa e trabalha também a aceitação. E dentro do sistema Bar, nós vamos ter a essência Holly, que é uma essência que trabalha a raiva em todas as suas nuances e trabalha também a aceitação daquela situação. E nós vamos ter a Willow, que trabalha aquela raiva molhada, como eu mencionei, a mágoa. Trabalha essa mágoa, essa coisa doída que a gente fica ruminando quietinho e não fala para ninguém. Se você tiver alguma dúvida sobre algum desses conteúdos, deixa aqui a sua dúvida nos comentários aqui embaixo, que eu terei muito prazer de responder. E se houver algum tema que você gostaria que fosse tratado aqui, deixe também a sua sugestão, que eu terei prazer em gravar esse vídeo para você. E na próxima semana nós estaremos juntos novamente com mais uma dica para você. Até lá!